Vocês ouvirão falar de guerra, rumores de guerras, terremotos, pestes, fome, nação contra nação, pais contra filhos, filhos contra pais, mas ainda não é o fim. Meus queridos, boa noite, que a paz de Jesus, que excede todo entendimento, seja sobre a sua vida e que você tenha aí as doces consolações do Espírito Santo te conduzindo em momentos tão desastrosos, tão tenebrosos como são os dias de hoje. Como Jesus profetizou, os dias são maus e por ver aumentar a iniquidade, o amor de muito tem se esfriado e a maldade tem dominado os corações. Somente a palavra de Deus para nos confortar, somente o Espírito Santo de Deus para nos consolar e somente a paz de Cristo que excede todo entendimento para nos dar um ânimo novo, revigorar as nossas forças para vivermos tempos tão tenebrosos. Você é muito bem-vindo ao nosso canal, esse é o nosso diário. Eu peço que se inscreva nesse canal e compartilhe aí com mais pessoas. Fique comigo também até o final do vídeo. Eu quero orar pela sua vida. Vamos orar juntos aqui em comunhão como igreja, uns orando pelos outros. Foi o que Jesus nos aconselhou, tá bom? O nosso devocional hoje está lá no livro de Lucas, onde Jesus diz o seguinte: depois disse aos discípulos: chegará o tempo em que vocês desejarão ver um dos dias do Filho do Homem, mas não verão. Dirão a vocês: lá está ele, ou aqui está, não se apressem em segui-los, pois o Filho do Homem no seu dia será como relâmpago, cujo brilho vai de uma extremidade à outra do céu. Mas antes é necessário que ele sofra muito e seja rejeitado por essa geração. As atitudes que nós estamos vivendo hoje, o descrédito que a humanidade tem dado à palavra de Deus, tudo isso significa uma rejeição à pessoa de Cristo. Não somente quando foi rejeitado ali e crucificado, mas os atos de injustiça que são cometidos hoje, sem amor, sem piedade, sem misericórdia, de homens contra homens, situações em que aqueles que são cristãos e carregam no coração um temor a Deus, se entristecem simplesmente ao ver ou ao ouvir, como é o que está acontecendo ali em Israel hoje, na Palestina, na faixa de Gaza, corta o nosso coração. Mas Jesus disse que tudo isso era necessário para que chegasse o fim dos tempos. No fim dos tempos nós viveríamos isso. Mas ainda não é o fim, ele nos dá uma esperança. Primeiro, a esperança da ressurreição, porque ele ressuscitou e com ele nós ressuscitaremos. Mas ele nos dá um mandamento para que essa esperança se cumpra, que é anunciar o Evangelho, anunciar o amor de Cristo, anunciar a misericórdia de Deus. Misericórdia é essa que se renova dia após dia, quando Ele nos dá a oportunidade de abrirmos os olhos e contemplarmos a beleza do dia. Mas não devemos reter somente para nós. Nós somos mensageiros do reino dos céus. Um pouco antes aqui, ele é interrogado, o próprio Cristo é interrogado: Senhor, quando virá o reino de Deus? E Jesus diz que o reino de Deus está dentro de nós. Ele não virá de modo visível. Essa foi a resposta dele dada para Pilatos: o meu reino não é deste mundo. Se fosse, o meu Pai teria enviado anjos para me livrar dessa hora tão terrível. Se o reino de Deus fosse deste mundo, ele teria enviado agora anjos de guerra para finalizar essa guerra que está acontecendo em Israel, na Ucrânia. Será que isso é necessário? Eu creio que sim. Apesar de vermos tantas atrocidades ali,
tantas vidas sendo ceifadas injustamente, simplesmente pela defesa do terror. Mas o que nos consola, ou o que deve nos consolar, é que tudo isso está dentro do propósito de Deus. O reino de Jesus não é deste mundo. Se o fosse, Jesus teria instaurado o reino terreno já ali antes dele passar pela cruz. Quando ele foi tentado pelo próprio Judas, ou até mesmo por Pedro, quando disse: Senhor, vamos instaurar o reino aqui. Vamos depor o governador de Roma, o rei de Roma. Mas essa não era a vontade de Deus e nem será. A vontade de Deus é que o reino dos céus seja instaurado e ele irá, e essa promessa irá se cumprir, pois aquele que prometeu é fiel. Eu creio nisso, eu creio na palavra de Deus. E ela profetiza a vinda do Messias, e quando ele vier, trará junto o seu reino e a sua justiça. Eu quero orar pela sua vida. Senhor Jesus, querido Deus, Pai Santo, a Tua palavra é a verdade e ela nos remete a uma promessa viva, latente, de que o reino do Senhor não é um reino físico, mas um reino espiritual e ele está dentro de nós. Quando nós introduzimos o Teu Espírito Santo, nós fazemos parte desse reino. E a Tua presença, ela nos traz a esperança de uma vida abundante. E é o que eu desejo também para todas essas pessoas que têm acompanhado conosco esses devocionais, mas todos aqueles que estão sofrendo as atrocidades da guerra. Deus, em nome de Jesus, Pai, seja o guardador dessas vidas inocentes, Deus, que estão sendo ceifadas, e seja também, Deus, aquele que irá trazer a conversão daqueles que têm oprimido, que têm causado terrorismo ali. Que essas pessoas se convertam ao único Deus verdadeiro, Jesus Cristo de Nazaré. Por isso, Deus, em nome de Jesus, Pai, a minha oração é que o Senhor, Pai, embora o reino do Senhor não seja o reino físico, mas o reino espiritual, mas que o Senhor envie anjos de guerra, Deus, anjos de guerra, Senhor, decretando, Deus, o fim desses massacres e a rendição, Deus, a rendição desse grupo terrorista Hamas, para que a paz seja instaurada. Deus, é a minha oração nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, que Deus abençoe a noite de vocês e lembre-se, o reino de Deus, ele não é um reino físico, mas um reino espiritual, um reino invisível que está entronizado dentro de nós. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.